Sejam bem-vindos para a nossa primeira aula sobre números complexos. É uma aula introdutória apenas sobre os conteúdos que nós iremos abordar a seguir. O que são os números complexos? Eles juntos constituem um conjunto, e esse conjunto tem essa representação aqui, que é um C com um pequeno cortezinho aqui, onde estão definidas as quatro operações básicas matemáticas. O número complexo, ele é representado por uma letra Z, normalmente, tá? Não tem uma obrigação com relação a isso, mas comumente ele é representado pela letra Z. E ele pode ser escrito da forma Z igual a x mais y. Por que essa forma aqui, Porque todo número complexo é formado por duas partes. Uma parte chamada de parte real, A parte real de Z é aquele que não acompanha o i, Nesse caso aqui, a representação, ó, parte real de Z é o x, que é aquele que não acompanha o i. Por quê? O que é o i, O i é a chamada unidade imaginária, Existe um número complexo i, tal que i ao quadrado é igual a menos 1. O que extrapola para nós aqui as condições que nós tínhamos nos conjuntos de números reais, Algum número ao quadrado que dá um resultado negativo, no caso sempre igual a menos 1. Bom, esse valor que acompanha o i aqui, ele é chamado de parte imaginária desse número z. Então a representação ficaria assim para nós. Deixa claro que tanto x quanto y são números reais, Isoladamente são números reais. Porém, quando você pensa no número complexo, cada um deles é uma parte do seu número complexo. Um deles é a parte real, o outro é a parte imaginária. Essa unidade imaginária aqui, gente, ela possui algumas potências que nós vamos analisar agora. As potências de i, são coisas comuns serem cobradas aí em algumas provas que vocês têm adiante para fazer. I elevado a 1, todo número elevado a 1, vai ser ele mesmo nesse caso. I elevado ao quadrado, pela definição que nós vimos ali agora há pouco, é menos 1. Agora, as demais potências todas que você puder ter, sempre vai sair a partir dessas duas aqui que nós temos inicialmente. O que é i ao cubo? É i ao quadrado vezes i. I ao quadrado é menos 1. A hora que você multiplica menos 1 com esse número i aqui, você chegar em menos i. I à quarta, o que significa i à quarta? É i ao quadrado vezes i ao quadrado. Isso aqui vai ser a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1. Isso aqui vai dar 1. Por que você está fazendo tanta potência assim, Por que a gente vai fazer tanta potência? Para a gente perceber alguma coisa e poder aqui, criar um raciocínio lógico sobre as potências de i. I elevado à quinta, gente, seria i à quarta vezes i. I à quarta, ó, é 1 vezes i, isso aqui vai ser i. I à sexta é i à quinta vezes i. I à sexta, então, vai ser i vezes i. Não, i à quinta é i. I à quinta vezes i vai ser i vezes i, que é i ao quadrado, que vale menos 1. I à sétima. I à sétima é i à sexta vezes i. I à sexta é menos 1, vai ficar menos i. I à oitava é i à quarta vezes i à quarta, Ou i à quarta ao quadrado, que vale 1. O que aconteceu com as nossas potências de i aqui, Se você observar com atenção, ó, aconteceu um certo processo de repetição aqui das suas potências de i, Bom, mas o que eles têm em comum, cada uma dessas potências de i aqui? Essas potências se repetem. A cada 4 termos acontece uma certa repetição. É um ciclo a cada 4 potências de i. Por exemplo, i à nona, I à nona não interessa aqui, No caso do i à nona poderia fazer, poderia, sim. Mas vamos pensar já caso fosse um número muito grande. O processo se repete a cada 4 ciclos completos, Então se você pegar o 9, por que 9? Porque eu tenho 9 potências de i, ó. Vou dividir por 4. Isso dá 2 e resto 1. Quer dizer o quê? Que eu passaria por esse ciclo 2 vezes completa, que é o que aconteceu aqui, e pararia onde? Na primeira potência que eu obtive aqui, que é o i elevado a 1. De maneira análoga, se eu pegasse o i à décima, 10 dividido por 4 dá 2, significa 2 ciclos completos, e eu paro no 2. Perceba que o seu resto aqui é muito importante, hein, gente? Esse 2 significa o quê?
que eu vou para a segunda potência de i aqui, ou seja, i ao quadrado, que é menos 1. Novamente, pego o 11 ali, ó, divide por 4. 2 e resto 3. Né? Significa o quê? Que eu passo 2 vezes pelo processo completo e paro na terceira potência de i, que vai ser i ao cubo, que é menos i. E por último aqui, né, ó, 12 dividido por 4, isso aqui dá 3, resto 0. Né? Importante aqui ressaltar o seguinte, gente. Como é uma divisão por 4, meu resto nunca vai ser 4. Né? Então, meus restos possíveis são 0, 1, 2, 3. Né? O 1 é o primeiro termo da sequência, que você pode pensar, na verdade, como sendo i elevado a 1, mais fácil. Né? Do resto 2, i ao quadrado. Resto 3, i ao cubo. Resto 0 seria i elevado a 0, né? Que é a mesma coisa que i elevado a quarta. Se você quisesse pensar de um jeito diferente aqui, você poderia pensar a partir do i elevado a 0 aqui, né? Que você obteria o 1 como resultado. Então, nesse caso aqui, ó, o que será i elevado a 12? É 1, tá bem? E isso vale para qualquer potência. Por exemplo, qual é o valor da potência i elevado a 2022? Ah, vou fazer todo esse processo? Inviável. Inviável. 2022 dividido por 4 vai dar 505 e resto 2. Significa o quê? Que se eu fosse fazendo 1 por 1, eu faria 505 ciclos completos, né? E pararia na onde? Na segunda potência, né? No caso, então, eu posso falar que i elevado a 2022, ele é a mesma coisa que i ao quadrado. Portanto, i elevado a 2022 é a mesma coisa que menos 1. Ok? Eu acredito que isso aqui não tenha gerado uma certa dificuldade para vocês, né? Acredito que a lógica ficou bem simples para vocês. Bom, além das potências de i simples assim, né, nós temos também as possíveis somas das potências de i. A cada 4 potências inteiras consecutivas de i somadas, o resultado será 0. Perceba aqui, ó. Se eu somar essas 4 potências de i aqui, ó, 1, 2, 3 e 4, ó, esse i com esse menos i vai cancelar. Esse menos 1 com esse mais 1 vai cancelar. Ah, mas se eu começasse da terceira aqui? Não tem problema, ó. 1, 2, 3 e 4. Também cancela. Quaisquer 4 potências consecutivas, potências inteiras consecutivas de i, né, sempre vai resultar no quê? Numa soma igual a 0. Nesse caso, por exemplo, né, o que acontece? Eu tenho que pensar. Se eu pensasse de uma maneira um pouquinho mais simples, i elevado a 1 mais i elevado a 2 mais... Vou fazer a sequência completa aqui só para ficar mais claro. I elevado a 3 mais i elevado a 4 mais i elevado a 5 mais i elevado a sexta mais i elevado a sétima. O que acontece nesse caso aqui, meus queridos? Acontece o seguinte, ó. Essas 4 potências aqui dão 0. Certo? O que vai sobrar aqui? Vai sobrar essas 3 para eu resolver só. Só que se eu resolver essas 3 aqui, ou se eu fizesse o caminho contrário, por quê? O que eu falei? 4 potências consecutivas dá 0. Eu posso pegar as 4 últimas, ó. E sobra quanto, gente? Sobra 3. Por que sobra 3? Porque eu tenho 7 potências consecutivas. Montei um grupinho com 4, né? Sobraram 3. Se eu tivesse continuado isso aqui, né? Ó, i elevado a 8 aqui, e aqui eu tivesse colocado 1, por exemplo. Não. Quantas potências de i consecutivas eu tenho aqui, né? Se você prestar atenção que 1, você poderia pensar nele como sendo i elevado a 0, de i elevado a 0 até i elevado a 8, você tem 9 potências de i consecutivas. 9 divide por 4. O que vai dar isso aqui? 2 grupos e resto 1. Presta atenção aqui, ó. O que quer dizer esse 2 aqui para nós agora? 2 grupos com 4 potências de i, certo? Que somadas dá 0. Cuja soma é igual a 0. Ou seja, nesse caso, o que eu faria então? Tenho 4, dividi em 4 aqui. São 2 grupinhos com 4 potências de i. O que eu faço? Pego aqui, ó,
tenho essas 4 potências de i, tenho mais essas 4 potências de i, não interessa, vai dar zero, porque são 4 potências consecutivas. Sobraria apenas o primeiro, que seria e elevado a zero. Então, toda essa soma aqui seria a mesma coisa que 1. Né? Voltando para o nosso exemplo inicial que nós tínhamos aqui, né? Eu tenho do i elevado a zero, que é o meu 1 aqui, né? Todo mundo pode pensar aqui, ó, que isso aqui seria i elevado a zero, né? Do i elevado a zero até i elevado a 2021, eu tenho 2022 termos. Então, 2022 termos. Vou dividir por 4. Isso vai dar 505 e resto 2. Muita gente confunde com essa questão aqui, né? Aqui não é a soma de termos, é um termo só. Então, esse resto para mim indica o quê, gente? Indica em qual termo da minha sequência eu paro. Aqui não, né? O que significa isso aqui? Que se eu somar isso aqui, eu vou ter, ó, 505 grupinhos com 4 potências consecutivas de i somadas. Cada 4 potências de i somadas, potências consecutivas de i somadas, dá zero. Então vai ter 505 desses grupinhos. Então vai ficar 0, mais 0, mais 0, mais 0. O que eu poderia pensar então? Vai ficar 0, mais 0. Quantos zeros eu obteria aqui dentro? Eu obteria 505 zeros. Por quê? Deu 505 grupos completos com 4 potências, que somadas cada grupinho vai dar zero. E sobraram 2. O que sobrou 2? Sobraria ao quadrado, então? Não. Sobraria ao quadrado se você pensasse na sequência apenas. Aqui não. Aqui quer dizer o seguinte, que 505 deles deram zero. Aqueles 5 grupinhos aqui deram zero. E sobraram 2 termos ainda. Quais 2 termos? Os 2 últimos termos, no caso aqui, se eu pensar desse jeito, ó, 2020 mais i elevado a 2021. Perceba que na nossa sequência de i aqui, ó, a nossa potência máxima de i, né, ó, sempre nas respostas aqui, sempre foi 1. Não, porque ficou aparecendo i aqui. A partir de i ao quadrado já era menos 1. Né? I ao cubo menos i. Então a nossa potência nunca vai passar de i elevado a 1. Nesse caso 2020 aqui, eu teria que fazer o quê? Aí sim, ó, quero saber este valor aqui. Pego 2020. Divide por 4. Vai dar 505 e resta 0. Aqui não são soma de termos, é um termo. Isso aqui é equivalente a i elevado a 0. Esse aqui também, ó, é um termo. Esse um termo, quero saber quem que é. 2021 dividido por 4, 505 e resto 1. Ou seja, isso aqui é equivalente a i elevado a 1. Tudo isso aqui, na verdade, resulta em quê, meus queridos, então? 1, né, que isso aqui é 1, mais i. Tudo bem? O jeito que eu fiz aqui é o pior, né? Por quê? Porque eu tenho 505 grupinhos que dão zero. Eu não preciso pegar a sobra como os 2 últimos, eu posso pegar a sobra como sendo os 2 primeiros. Ó. O que facilitaria muito a nossa vida nesse caso. Por quê? Ó? Se eu sei que deram 505 grupinhos que dão zeros e sobrou ainda 2 termos, sobrou o primeiro e o segundo. Ó. Muito mais rápido para resolver. Eu não preciso pegar os últimos, eu preciso pegar sequências. Eu peguei de trás para frente aqui, ó, 505 sequências completas, que dão zero somadas, né? E sobraram 2 primeiras aqui, né? 2 primeiras, as 2 últimas não vai mudar em nada. Só que é muito mais fácil aqui, porque você não precisa desenvolver toda essa operação que nós tivemos que fazer aqui agora. Aqui estou deixando para vocês alguns exercicinhos, né, para vocês treinarem. São simplesmente 4 potências de i para vocês brincarem. E em seguida, na próxima tela, vocês terão o gabarito disso aí, tudo bem? Bom, com isso aí, vocês estudem, né? Façam esses 2 exercicinhos, que seria a coisa mais simples nesse caso, primeiramente. Em seguida, eu gostaria que vocês pensassem aqui, ó, nessa questão relativa às somas, né? Aqui eu deixei mais simples, né? Ó, de i ao cubo até i elevado a décima, né? Aqui de 1 até i elevado a 200. Isso aqui, gente, esse símbolo significa somatório, tá? Isso aqui começa com quem? Meu n valendo 0 e vai aumentando de 1 em 1 até chegar em 2022. Tá joia? Bom estudo para vocês aí, divirtam-se bastante. Essa teoria aqui ela é bem legal, tá? Então aproveitem bastante o estudo de vocês.